O que é necessário para uma pessoa nascer de novo? Repetir uma oração? Levantar as mãos? Se ajoelhar? Chorar? Ir na frente num determinado encontro em uma igreja? Será que é isso? Só acreditar que Deus existe e que Ele enviou seu Filho? Queridos, não é assim que a palavra nos ensina para uma pessoa nascer de novo. Se não houver um genuíno arrependimento, não haverá novo nascimento. Simples assim. Então, o que é necessário falar para o pecador para ele nascer de novo? Arrependei-vos. Arrependimento, queridos. Essa é a palavra-chave. Arrependimento é simplesmente reconhecer o pecado, os pecados e voltar atrás. Mudar o percurso, estar disposto a abandonar aquilo que estava separando o pecador de Deus, seus pecados. Eu vou ler aqui alguns exemplos na palavra acerca do que foi necessário para que pessoas nascessem de novo na igreja primitiva. Vamos ler aqui Atos capítulo 2, primeiro discurso de Pedro, no dia de Pentecostes, quando os quase 120 foram revestidos de poder, começaram a falar em outras línguas. E no primeiro discurso de Pedro, depois que ele falou acerca daquela obra maravilhosa de Cristo na cruz, da promessa que Deus fez e que se cumpriu naquele dia, na descida do Espírito Santo, olha o que ele falou a partir do verso 37. Atos capítulo 2, verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: então, o que faremos, irmãos? Ou seja, eles ficaram compungidos, eles ficaram maravilhados com aquela palavra e eles perguntaram: e agora? O que eu faço? O que nós fazemos, Pedro e os demais apóstolos? E a resposta de Pedro, verso 38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E aí sim, vocês receberão o mesmo que nós recebemos, o dom do Espírito Santo. Mas é necessário se arrepender para ter os pecados remidos, queridos. Arrependimento. E arrependimento é abandono, é voltar atrás, é mudança de direção. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Aquele que era homossexual, não seja mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que enganava, cobiçava, não faça mais isso. Vocês agora devem estar dispostos a abandonar essas práticas nos corações de vocês. Aqueles que ficavam embriagados, não se embriaguem mais. E por aí vai, queridos. Isso é arrependimento. Se isso não for pregado, não haverá um genuíno arrependimento. Porque é necessário abandonar os pecados. No segundo discurso de Pedro, em Atos capítulo 3, depois que Pedro e João estavam indo ao templo e curaram, no nome de Jesus, um enfermo de nascença, e depois do discurso que ele fez maravilhoso acerca de Cristo, da sua obra na cruz e do poder que o ressuscitou dentre os mortos, olha o que Pedro escreve, vejamos o que Pedro falou no verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, sem arrependimento, não há cancelamento de pecados. Então não basta, queridos, só fazer uma oração. Não basta só levantar as mãos. Tem que estar disposto a abandonar os pecados. Apóstolo Paulo, em Atenas, Atos capítulo 17, ele estava falando acerca da idolatria daquele povo de Atenas. E ele fala no verso 30 do capítulo 17: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância de vocês. Entretanto, agora, porém, ele notifica aos homens
que todos os homens, em toda parte, se arrependam. Então Deus determina arrependimento, queridos. Disposição no coração de abandonar todos os pecados. Marcos capítulo 1, olha só, primeiro discurso de Jesus. Marcos capítulo 1, verso 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Portanto, arrependei-vos e crede no evangelho. Não dá para crer no evangelho sem antes se arrepender. Então Jesus estava pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Portanto, arrependam-se para então tomar posse do evangelho. Arrependa primeiro, para depois crer no evangelho. Nós não cremos no evangelho para depois nos arrepender, não. Primeiro arrependimento, depois crer no evangelho. Jesus, quando estava falando acerca do novo nascimento com Nicodemos, em João capítulo 3, dentro do mesmo contexto, olha o que ele fala a partir do verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vamos compreender que crer é esse aqui. É só crer que ele existe? É só crer que ele morreu na cruz? Não. O crer aqui denota em arrepender, obedecer, praticar boas obras, frutos de justiça, frutos dignos do arrependimento. Olha só, ele continua. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, verso 17, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, se depender de Deus, todos são salvos, mas depende da resposta do homem. E ele continua no mesmo contexto, no contexto de novo nascimento, João 3. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mas eu creio em Jesus. Agora no Natal, olha as casas iluminadas, o menino Jesus. Eu creio em Jesus. Jesus é lindo, maravilhoso. É isso que ele quis dizer aqui? Claro que não, ele continua. O que é crer em Jesus? Aí ele vai falar, verso 19, o julgamento é este, que a luz, Jesus é a luz do mundo, ele veio ao mundo, só que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Porque as suas obras eram más. Então, como é que eu vou crer em Jesus se eu não estou disposto a abandonar as minhas obras? As más obras para as boas obras. Então, queridos, nós precisamos compreender que o arrependimento é a palavra-chave para o novo nascimento. Sem arrependimento, não há novo nascimento. Jesus continua aqui no verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz que é ele, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, queridos, nós precisamos mudar o nosso evangelismo. Eu tenho visto um relativismo muito grande da palavra nos nossos dias. Em nome do amor, que é amor, entre aspas, porque o verdadeiro amor de Deus confronta os nossos pecados. Porque o amor é obedecer a Deus. 1 João 5 está escrito lá, se não me engano, é verso 3. E este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, sem arrependimento, sem uma disposição no coração de obedecer à lei do Senhor, não haverá novo nascimento. Ninguém consegue enganar a Deus. Então não adianta só repetir uma oração com alguém, ou me ajoelhar, ou levantar as mãos, ou ir para frente num convite, que porventura um pastor pode fazer num culto. Mas se no meu coração não tiver uma disposição de me arrepender, de nada vai adiantar. Eu tenho visto muitas luzes nesse período de Natal, em muitas casas.
Mas será que de fato a verdadeira luz está iluminando aquelas casas? Fala-se de Jesus, mas será que realmente a luz que é Jesus está naquela casa? Porque eu posso dizer, Jesus é maravilhoso, eu amo Jesus, eu respeito a Jesus, mas não abandono meus pecados. Então, o que a palavra de Deus condena, temos que abandonar, queridos. Então, para finalizarmos, 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10. Olha o que está escrito. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, os nossos pecados nos separam de Deus. Então, como é que nós vamos nos aproximar de Deus por intermédio de Jesus, que é a luz do mundo, se eu não estou disposto a abandonar aquilo que exatamente está me separando de Deus? Nossos pecados nos separam de Deus, queridos. Então, que possamos compreender que sem arrependimento não há novo nascimento. E sem uma perseverança em andar em santidade, não haverá a concretização da salvação das nossas almas. Porque Jesus Cristo, conforme está escrito em Hebreus capítulo 5, ele se tornou fonte de eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Eu vou repetir. Hebreus capítulo 5, só não lembro o versículo. Vou ver se eu consigo encontrar aqui. Hebreus capítulo 5 está escrito que Deus se tornou fonte de eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Não dá para ter Jesus como nossa fonte de eterna salvação se nós não estivermos dispostos a obedecê-lo. Hebreus 5:9. E tendo sido aperfeiçoado, Jesus Cristo, tornou-se autor da salvação eterna, fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém, queridos? Então é isso. Jesus é a luz do mundo. Mas essa luz, ela só vai iluminar a nossa vida se nós estivermos dispostos a abandonar as nossas más obras. Sem arrependimento, não há novo nascimento. E sem uma vida de santidade, não tem como alcançar a salvação eterna e definitiva das nossas almas. Não se enganem, Jesus Cristo julgará cada um de nós de acordo com as nossas obras, feitas por intermédio do corpo. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe.